Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para a transmissão do nosso devocional. Todos os dias à noite, às 20 horas, a minha página do Face entra essa live às 20 horas, ao vivo, com uma porção bíblica da Palavra de Deus que abençoa o seu coração. E também, junto com a transmissão na minha página do Facebook, nós temos a transmissão ali no Facebook da igreja, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Eu espero que todos os nossos devocionais, ou o devocional que você está escutando, que você está ouvindo, eu espero que esse devocional possa ajudar você, trazendo sabedoria, trazendo direção, fortalecimento da fé, e por que não dizer também quantas e quantas vezes a exortação, não é verdade? Ela vem, a palavra de Deus vem e mostra algo importante que nós precisamos ouvir. Então as pessoas estão entrando, ao vivo estamos aqui para mais um tempo com Deus na palavra do Senhor. Algumas pessoas estão me perguntando assim, e aí pastor, quando terminar o período de isolamento, vai continuar o programa, né, ou os devocionais? Então, irmãos, nós estamos orando sobre isso. Precisamos arrumar exatamente uma hora apropriada, né? Porque depois tudo voltando ao normal, vai ser impossível estarmos todas as noites ao vivo, pelo menos numa live aqui transmitindo, né? Por conta dos compromissos ministeriais mesmo. Então, quem sabe a gente tem um programa também ao vivo, mas num outro horário, né? Estamos orando sobre isso. Se você gosta da ideia, se você é um daqueles que vai nos ajudar, né, nessa participação e na divulgação desse próximo ministério, vamos falar assim, que o Senhor Deus possa então nos dirigir e deixe também a sua palavra de ânimo e também deixe assim uma sugestão sobre um horário que seria melhor, né, para a nossa transmissão. Qual horário seria melhor, hein? 7 da manhã? 5 da manhã? 10 horas da manhã? Depois do almoço, às 2 horas da tarde, bem tarde, às 11 horas, quando todos já estão em casa? Bem, a verdade é que nem sempre conseguimos atender a todas as pessoas, né? Tem gente que dorme cedo, tem gente que acorda muito cedo e vai trabalhar, e assim cada um tem seu horário. Mas o importante é que Deus nos dirija e possa estar usando as nossas vidas para louvor, honra e glória do seu nome. Gostaria agora, mais uma vez, de te pedir que você compartilhasse a nossa transmissão, tá certo? Então você vai aí no seu smartphone ou no seu computador, compartilhe na sua página do Facebook a nossa transmissão. Esses dias eu estava vendo alguma transmissão nossa, se eu não me engano, eu vi só 3 compartilhamentos. É muito pouco, não é verdade? Porque não existe motivos para você não compartilhar a mensagem da palavra de Deus, o ministério da sua igreja local. Na verdade, não existe motivos. Se você não compartilha, né, o programa da sua própria igreja, então, né, você precisa animar-se a fazer isso, porque realmente você estará promovendo, não a igreja, e muito menos o pastor, mas a palavra de Deus. Tá? Então vá agora e compartilhe na sua página do Facebook, aí, a nossa live de hoje, dia 4 de junho do ano de 2020. Então, o que será que o Senhor Deus, Ele tem para nós? Oremos. Pai, obrigado por este momento, obrigado pela Tua palavra, que ela possa falar aos nossos corações. Mais uma vez, pedimos pela transmissão, pelos veículos de comunicação, pela internet, que tudo colabore, ó Pai, para que a palavra possa chegar em cada lar e, acima de tudo, em cada coração, a Tua palavra, Senhor. Por favor, Senhor, esta é a minha oração, eu peço perdão dos meus pecados e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, muito bom aqui ver as pessoas entrando, participando, irmãos também de outras cidades. Gostoso da programação de internet é isso, né? Tem gente de todos os lugares. Convido você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 14. Salmo de número 14. Diz a palavra do Senhor. Salmo de número 14, diz a palavra do Senhor.
O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Que salmo incrível esse, né? Não é um salmo muito longo, são apenas 7 versículos. Hoje à noite nós vamos falar sobre este tema. Deus está vendo. Deus está vendo. É interessante este tema, porque quando a gente escuta uma frase tão simples como essa, a gente, ao mesmo tempo, a gente pensa assim, puxa, será que é verdade? Será que é verdade mesmo que Deus vê tudo? Eu me lembro quando jovem, agora não me lembro se era em Sertãozinho ou se era na nossa igreja lá em São Paulo, eu ainda um pouco criança, mas tinha um cântico, né, que a mocidade cantava, cada passo que dás pela senda em que vais, há um Deus que te vê. Deus te vê, olha bem pelas sendas onde vais. Deus te vê, enganá-lo jamais poderá Deus te ver. Eu creio que isto é verdade, né? Mas nem sempre a gente pensa dessa maneira. A gente às vezes pensa assim, puxa, será que Deus está vendo tudo que acontece no mundo? Será que Deus está vendo aquilo que eu faço na vida privada, que eu faço em particular? Se Deus está vendo, por que existe no mundo tanta maldade, tanta injustiça? Deus está vendo? Realmente Deus está vendo tudo? Aqui nós vemos assim um texto impressionante, como eu disse na nossa introdução, porque a Bíblia diz, né? O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens. Está na Bíblia, Deus olhou. Deus, ele está vendo os homens, os filhos dos homens. Ele está vendo este mundo, ele está vendo tudo o que acontece. Deus está vendo. E eu assim, chamo a sua atenção, até nesse devocional, eu fui muito abençoado, eu estava pensando muito sobre os momentos na Bíblia em que Deus, ele demonstra que ele estava procurando alguma coisa no homem, que ele estava olhando para a humanidade, olhando para os homens. E para falar a verdade, na maioria das vezes, quando Deus ele procurou alguma coisa no homem, ele não achou. Lembra da passagem de Sodoma e Gomorra? Abraão, de certa forma, estava intercedendo por aquelas duas cidades, e ele começou assim falando, Senhor, por favor, se eu achar pelo menos 50 justos, o Senhor tem misericórdia daquelas cidades? E o Senhor disse, se você achar, eu terei. E depois foi caindo até que caiu para 10 justos. Senhor, se eu achar pelo menos 10, a Bíblia até nos fala que o Senhor se irou ali, e disse, se você achar, eu vou poupar a cidade. Então o resumo daquela história mostra assim que Deus estava vendo aquela cidade, Deus estava vendo tudo, e ele sabia que não tinha 50, não tinha 40, não tinha 30, não tinha 10 justos. Deus estava vendo. No requisito salvação, Deus ele vê tanto o estado espiritual de todos os homens, que a Bíblia nos fala em Romanos 3,10, não há um justo, nenhum sequer, quer dizer, o Deus Altíssimo, ele olhando para toda a humanidade, ele viu, não há ninguém justo, ninguém, todos precisam de salvação, por isso eu enviei e envio meu Filho amado, Jesus Cristo, para buscar e salvar o perdido. Realmente Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que então que existe o Evangelho? Por que existiu a história de Cristo, verídica, real, salvação suficiente? Por quê? Porque Deus estava vendo a condição do homem. Deus estava vendo. Então nós vemos assim, nessas histórias que eu estou citando para você, nós vemos assim que Deus, em muitos momentos na Bíblia, Deus está olhando para o homem. E na verdade eu creio assim que isso praticamente é um fato inquestionável e é uma verdade inalterável. Hoje, dia 4 de junho do ano de 2020, o Senhor Deus, ele está nos vendo. Ele está nos vendo. O seu próprio atributo de onipresença é prova disso.
A sua onisciência também é uma prova de que Ele está nos vendo. A Bíblia nos mostra que não cai nem um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba ou que Deus permita. Hoje, exatamente agora, você aí, Deus está te vendo. Então a gente fica assim pensando, puxa, mas será mesmo? É verdade, será. Não apenas será, mas é. Nem sei se eu estou usando também agora as expressões corretas, né, desta verdade. Às vezes a gente até se perde no vocabulário diante daquilo que Deus realmente significa. Deus está vendo. Você está enfermo agora? Deus está vendo. Você está passando alguma luta de ordem familiar, de repente uma separação? Deus está vendo. Você está com lutas financeiras, dificuldade nessa hora? Deus está vendo. Ou também você está muito bem financeiramente, você está com o seu casamento estabilizado, você está firme na sua igreja, você está servindo ao Senhor com fidelidade. Deus também está te vendo. Então Deus está vendo a mim e a você. Hoje à noite, então, no nosso devocional, eu quero falar sobre isso, porque a palavra de Deus diz: o Senhor olhou desde os céus para quem? Para os filhos dos homens. O que nós aprendemos sobre a verdade bíblica? Deus está vendo. Em primeiro lugar, nós vemos que Deus está vendo a identidade convincente do homem. A identidade. A palavra de Deus nos fala então no Salmo 14:2, que o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens. Então, em primeiro lugar, Deus procura o quê? Nos homens? Uma identidade convincente. E esse primeiro ponto é importante, porque quando você lê todo ali este salmo de número 14, inclusive ele é um salmo que se repete na Bíblia. Existe um salmo idêntico a ele na palavra de Deus. Eu até anotei aqui, agora eu preciso localizar no meu esboço, daqui a pouco eu localizo. Certo? Existe um salmo idêntico ao salmo 14, copiado. Por quê? Porque Deus realmente, ele procura no ser humano, no homem, nos filhos dos homens, uma identidade, certo? Uma identidade. E quando a gente olha para todo esse contexto, o versículo anterior, o versículo 1 e até os versículos seguintes, sabe o que Deus estava enxergando ali nos homens? Homens insensatos, homens nécios, homens loucos, homens corruptos, homens que não se preocupavam em ser leais, em ser justos, em ser corretos. Então, em primeiro lugar, sabe o que Deus busca em mim e em você? Quando Ele, lá da sua glória, lá dos céus, sabe o que Deus procura em nós? Uma identidade. Mas não uma identidade qualquer, mas uma identidade convincente. Isso foi com o povo de Israel. Deus queria um povo que realmente tivesse uma identidade. Sede santos, porque eu sou santo. Não é mesmo? Deus queria um povo seu que se identificasse com Ele. E depois com a igreja também. Deus quer uma igreja com uma identidade. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Então o Senhor, olhando lá de cima hoje, para mim e para você, Ele está procurando o quê? Alguém que tenha identidade. O Salmo de número 14, ele é conhecido na Bíblia como o esboço da sociedade corrupta. Olha que salmo, que expressão forte essa, né? O esboço da sociedade corrupta. E lamentavelmente, muita coisa que a gente olha, lendo ali aquele salmo, este salmo, o Salmo de número 14, quando nós olhamos assim para os nossos dias atuais, é exatamente isso que está acontecendo. Pessoas que não são convincentes, pessoas que são corruptas, pessoas que são imorais, pessoas que são desleais. A sociedade hoje prega isso, ensina a corrupção, ensina a separação, ensina justamente isso. O que Deus procura em mim e em você? Uma identidade convincente. Segundo lugar, não apenas o Senhor, olhando lá de cima, procura isso,
Mas em segundo lugar, ele procura uma mentalidade inteligente. E eu te provo isso na Bíblia, porque está no texto. Olha lá, o Salmo 14, agora a parte B, verso 2, parte B, diz: Deus olhou então dos céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento. Gente, que caos! Que situação é essa? A impressão que dá é como ali na história de Abraão com Sodoma e Gomorra, que não tinha ninguém. Para ver se há algum que tivesse o quê? Entendimento, tivesse uma mentalidade entendida, tivesse inteligência. Está procurando, Deus lá dos céus está procurando alguém que seja realmente entendido. Mas não estava achando. Não achou aqui, não achou em outras ocasiões na Bíblia. E eu pergunto a você, será que o Senhor Deus hoje, lá de cima, quando olha para mim e para você, ele encontra em nós uma mentalidade inteligente? Muitas e muitas vezes ele acha nas pessoas uma mentalidade arrogante, orgulhosa, prepotente, omissa, e assim vai. Tantas deficiências no ser humano nós poderíamos falar aqui. Mas vamos falar sobre a qualidade que Deus procura? Vamos falar sobre ela? Para ver se havia alguém então que tivesse o quê? Entendimento. Uma das expressões mais fortes está no verso 1, porque diz: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Disse no seu coração. E a expressão no seu coração é importante porque, na verdade, as pessoas com a boca não falam que não há Deus. Até muitas vezes falam, mas no seu coração e nas suas atitudes, as ações provam que Deus não tem importância nenhuma na sua vida. Não há nada de Deus na sua vida. Não há temor a Deus, não há busca na palavra de Deus, não há frequência na casa de Deus, não há uma vida que reflita Deus e o Filho de Deus. O que Deus está buscando? Está comigo nos pontos principais do nosso devocional? Em primeiro lugar, Deus busca alguém com identidade convincente. Segundo, Deus procura pessoas com mentalidade inteligente. Terceiro e último lugar, no nosso devocional hoje, Deus procura pessoas de intimidade diligente. Olha o que a Bíblia diz. Olhando o Senhor Deus lá dos céus, ele agora procura o quê? Alguém. Se tivesse alguém com entendimento, e o texto termina, e buscasse a Deus. Irmãos, Deus só queria isso. Pessoas que o buscassem. Ele não estava querendo dinheiro das pessoas, ele não estava querendo sacrifício das pessoas, ele não estava querendo os bens das pessoas, não. Deus queria apenas uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, que o buscasse. E o buscasse de todo o coração, com sinceridade. Não o buscasse para negócio, porque percebe que hoje em dia as pessoas entram na igreja para negociar, né? Eu vim aqui buscar a minha bênção, e se Deus me der a minha bênção, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Está assim de gente nas igrejas querendo barganhar com Deus. Não. Deus quer pessoas que o busquem. A Bíblia nos fala, né, que quando Deus pede alguma coisa de nós, ele pede o quê? O nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me. E poderíamos também aqui falar muito sobre buscar, porque a Bíblia nos fala em Romanos 3,11, não há ninguém que busque a Deus, não há nem sequer um. Então, mais uma vez eu digo que foi por isso que Cristo veio, porque as pessoas estavam totalmente indiferentes a Deus. E se você que está me ouvindo ainda não entregou sua vida a Cristo Jesus, que é o Filho de Deus, que veio a esse mundo para nos salvar, você também é alguém que precisa de salvação. Precisa tentar para isso, precisa acordar, porque você não está buscando aquilo que Deus lhe ofereceu. Deus só quer pessoas que o busquem. Que o busquem. A Bíblia nos fala no Salmo 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está
perto. São agora 20 horas e 22 minutos. Eu pergunto a você, justamente nesse dia, você já buscou ao Senhor? Teve intimidade com Deus? Um tempo de oração? Leu sua Bíblia? Você é íntimo do Senhor? E essa palavra diligente ela é importante porque a intimidade tem que ser uma coisa diligente, tem que ser frequente, não é verdade? Por exemplo, o casamento, marido e mulher. As pessoas que são casadas, eles querem se encontrar uma vez por mês? Não, eles querem ter a intimidade, né? Em todos os sentidos. Querem jantar junto, almoçar juntos, muitas vezes passear juntos. E isso é casamento, é realmente um relacionamento diferenciado. Pais precisam ter intimidade com os filhos e quero crer que você queira essa intimidade e vice-versa. Amigos, não é bom ter amigos íntimos com quem você pode confiar, pode se abrir. E assim nós poderíamos ilustrar sobre tantas coisas, mas para que isso aconteça precisa haver uma diligência, a gente precisa alimentar esse relacionamento. E com Deus não é diferente. Deus lá do céu, Ele está olhando para as pessoas e está querendo o quê? Pessoas que o busquem de maneira diligente, todos os dias, não é verdade? Querendo essa comunhão, querendo esse relacionamento. O Senhor Deus, então, diz a Bíblia, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens. Nessa noite eu digo a você, o Senhor está olhando para nós. E eu concluo com esta verdade. Deus está nos vendo agora. Ele encontraria em nós as qualidades que foram apresentadas? Uma identidade convincente, uma mentalidade inteligente e uma intimidade diligente. Pai, obrigado por tua palavra. Dá-nos uma boa noite. Pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus está nos vendo. Muito obrigado por sua atenção. Tantas pessoas aqui entrando. E foi uma bênção poder falar ao seu coração. Deus abençoe você com sabedoria e nos ajude a mudar para melhor. Não é verdade? Deus nos ajude. Estou terminando o nosso devocional, marcando um encontro de novo amanhã, às 20 horas. Às 20 horas, certo? Eu vou, assim, terminar o nosso devocional te dando, assim, te fazendo um convite, tá? Eu gostaria de amanhã trazer um devocional num versículo que um dos nossos irmãos em Cristo que acompanharam a nossa live hoje, eu gostaria de trazer um devocional em um texto, um versículo que você ama, um texto que é especial para você. E eu vou aqui analisar alguns, né, tudo, orar, pedir direção de Deus, e nós vamos assim, então, amanhã trazer um devocional sobre um texto bíblico. Tem que ser um versículo só, não pode ser passagem comprida, porque a gente não tem muito tempo. Um versículo que é especial para você, tá? E nós vamos considerar em oração. Se o seu texto não for escolhido, não se ofenda por isso, tá? E, quem sabe, numa outra oportunidade. Deus está vendo. Deus está nos vendo. E agora termino o nosso devocional dizendo: ora sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Deus abençoe.